Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS. Soluções Integradas de Segurança. ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui no Taj Home Resort, o maior empreendimento do Brasil da Grande Construtora. Um novo conceito de moradia e tenho certeza que você aí de casa está curioso para conhecer o Taj Home Resort. Então já adiciona o Taj aí, entre em contato e venha aqui conhecer pessoalmente porque você vai ficar encantado com esse lugar. Não é verdade, Adilson? É verdade. Na verdade, isso aqui é um paraíso, né? Um paraíso. Um paraíso. Não muito dá vontade bacana. de sair daqui, né? Verdade, muito bacana, tá de parabéns aí a Grande Construtora. De fato, é um empreendimento assim para fazer história. É verdade. Veio para descomplicar mesmo. É, muito bacana. Trazer uma qualidade de vida, né? O meu entrevistado de hoje é o Adilson Caetano, meu colega aqui advogado, que inclusive estudou na mesma faculdade que eu, lá na PUC-12, né, Adilson? Verdade. Quantos anos já se passaram e graças a Deus a gente continua aí firme e forte, né? Isso aí. Estamos aí, né? Trabalhando, com saúde, graças a Deus. Graças a Deus, né? E tive a felicidade de estudar contigo, né? Lá na faculdade de PUC-12. Hoje, por coincidência, você no seu programa Descomplica. Por sinal, muito bacana, Obrigada. Muito interessante. Inclusive, a minha irmã, ela assistiu o seu programa. É mesmo? Falou, nossa, eu gosto muito do programa dela, é muito bacana, eu assisto sempre. Que bom. Então, já deixo, não vou nem citar o nome dela, mas ela já sabe quem Obrigada, viu? né? Continue nos Mas, assistindo. ela gostou muito do seu programa e hoje estamos aqui para falar um pouquinho com você e com os nossos ouvintes, né? Com certeza. O Adilson, gente, ele é advogado previdenciarista. É uma honra tê-lo aqui conosco, um grande profissional. E vai falar um pouquinho para você aí de casa sobre a revisão da vida toda, né, Adilson? Isso. Houve uma decisão recente no STF sobre isso. Mas antes de adentrar no tema específico, eu quero que você fale, que o doutor fale para quem está em casa um breve histórico mesmo, né, em relação a essa matéria, que a gente sabe que é super interessante, principalmente porque tem muita gente ainda achando algumas situações aí que eu vou deixar para ele descomplicar aqui com vocês, né? A gente sabe que ainda muitas pessoas acham que contribuir com o teto vai estar aí aumentando o valor da sua aposentadoria e tudo mais, mas o Adilson vai explicar aqui para vocês. Quero falar quem tem direito a essa revisão da vida toda, né? Que a gente sabe que não é todas as pessoas, tem que ter aí uma análise de um advogado específico, né? Especializado aí na área previdenciária. E tá aqui o Adilson, gente, para descomplicar aí para vocês. Sim, teve essa decisão, mas a questão toda, antes da decisão, tem um histórico aí, né? Na verdade, as pessoas até, não sei se até hoje ainda se fala, mas antigamente falava muito, olha, eu vou contribuir com um valor maior aqui, nos últimos 3 anos que está faltando para me aposentar, para que eu consiga um valor do benefício maior. Então, nos últimos 3 anos, a pessoa, quem podia, ia lá e pagava um valor, às vezes até sobre o teto, né? E aposentava de fato com um valor maior. Só que isso vigorou até 99, que foi com a Lei 9876, veio e disse, olha, agora não funciona mais assim. Porque o que acontecia? A regra era, o INSS calculava a média das suas contribuições nos últimos 36 meses. Então pegava os seus maiores salários ali, então aplicava o seu benefício. Por isso que falava que teria que contribuir nos últimos 3 meses somente. Só que a Lei 9876 veio e disse, olha, não é mais assim. Agora vai funcionar assim. Vai ser a média dos 80% dos seus maiores salários, contado de julho de 1994. Então, não era mais 36 meses, é 80% dos seus maiores salários de julho de 94 para cá. Certo? Mas por que 94? A lei mencionou 94 porque foi a época do Plano Real.
né? Foi a época que o Fernando Henrique ainda estava implantando, né? Que passou aí para o Plano Real, então eles acreditavam que teria uma estabilidade, uma estabilização da moeda. Então, por isso, eles colocaram esse marco temporal. O legislador quis colocar esse marco aí de 1994. Então, passou-se a contar, de fato, dos 80% dos maiores salários de julho de 94 para cá. Só que, Sandra, interessante que a legislação, e a gente sabe como advogado, sempre tem alguma brecha. Né? O direito não é exato, né? Não é exato. Então, começou a ter uma discussão de que essa lei 9876 deixou uma brecha para que, olha, o contribuinte ou o segurado, ele pode optar por calcular sobre os 80% ou o período todo, como era anteriormente. Então, conseguiram essa brecha, a gente na discussão jurídica conseguiu essa brecha para discutir isso. Só que o INSS nunca aceitou essa discussão. O INSS não, agora o que vale é a 987699 e é essa regra que a gente vai aplicar. Então ele nunca aceitou. E isso acabou gerando um processo. Se eu não me engano, foi no Distrito Federal, mas assim, bem depois mesmo, foi em 2012, se eu não me falha a memória, gerou um processo que discutia essa faculdade, né? O segurado discutia essa faculdade, porque para ele, contabilizando aí as contribuições anteriores a 94, era muito mais vantajoso, o benefício dele ia ficar maior. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, né? O que ficaria melhor aí para o beneficiário, né? Porque o que acontece? Às vezes você teve no início da sua carreira um emprego bom, você tinha um cargo maior, então contribuía com um salário maior, então você tinha uma contribuição para a Previdência um pouco maior, o que veio depois diminuindo. Então, essas contribuições maiores não entram no cálculo do seu salário, para contabilizar a sua média salarial. Não entra. Então, por isso que eu quero que contabilize as minhas contribuições desde o início da minha carreira. Por isso que você deu o nome, então, revisão da vida toda, não é isso? Isso, da vida toda. Essa vida toda significa desde o seu início das suas contribuições, desde quando você se filiou ao regime geral da Previdência. Então, por isso é a revisão da vida toda. E aí gerou esse processo e acabou que foi parar no STF. E foi parar no STF para dizer se era possível, sim, se era facultativo, se a lei realmente tinha essa brecha e poderia fazer essa revisão da vida toda ou não. Foi parar no STF em 2020. E aí, então, tivemos a decisão agora, recentemente, né, dizendo, não, é possível, sim, ter essa revisão da vida toda para o segurado. Então, a história mais ou menos começou aí, nessa forma. E quem tem direito? Todo mundo tem direito a essa revisão da vida toda, Adilson? Olha só, Sandra, todo mundo pode buscar para saber se tem direito, né? Mas nem todos têm direito. Por exemplo, você tem uma regra aí. Então, se você está aposentado, recebe algum benefício há mais de 10 anos, ou 10 anos e um dia, 10 anos, não tem direito. Então, você precisa ter esse período aí menor do que 10 anos, que é o período decadencial que nós chamamos, para ter direito. Então, é o primeiro passo, né? Se eu estou aposentado há menos de 10 anos, eu tenho direito de ver se é benefício para mim calcular a revisão da vida toda ou não. Eu também preciso ter aposentado com as regras da Lei 1999. Então, eu tenho que estar aposentado desde 1999. Perfeito. Certo? Já vai pegando aí, viu, gente? Vai anotando aí. Porque foi quando começou a viger a Lei 9876 de 99, que instituiu esses cálculos de julho de 94 para cá. Então, é uma segunda regra. Tem que estar aposentado na Lei de 99. Perfeito. Certo? Uhum. E eu preciso também verificar se a minha aposentadoria ela calculou todo esse período ou não. Então, se caso eu tenha já me beneficiado dos meus maiores salários e tal, pode ser que eu não tenha o direito. E quem se aposentou após essa reforma previdenciária de 2019? Como é que fica? Então, a regra é que ele não tem direito. Não tem direito. Se ele se aposentou com a emenda constitucional 103, não tem direito. Todavia, se ele se aposentou agora, mas foi aplicado a legislação anterior, que é o chamado direito adquirido, se ele teve a aplicação dessa legislação anterior, mesmo aposentando agora, ele pode ter direito, sim, à revisão da vida toda. Ah, mas como eu sei se eu tenho direito? Aí você tem que buscar o profissional para fazer o cálculo. Sim, certo? Para entender se tem direito. Para descomplicar e saber se tem direito ou não, viu, gente? Fica atenta, hein? Então, vamos fazer um resumo aqui desse primeiro bloco.
O doutor Adilson que falou um pouquinho, né, sobre o que era a revisão da vida toda, fez um breve histórico, né, doutor Adilson? Vou pedir para o senhor fazer um apanhado geral aí para quem está em casa, só para te acompanhar e a gente chamar o segundo bloco. Então, gerou uma discussão, de fato, porque as pessoas contribuíram nos últimos 3 anos, e aí, então, buscavam a implementação do benefício. Aí tinha um benefício maior. A lei veio em 1999, a lei 9876, e falou, não, agora vai ser calculados 80% dos seus maiores salários a partir de julho de 1994. E aí foi quando algumas pessoas se sentiram prejudicadas. Com certeza. Né? Principalmente quem tinha contribuição maior lá no início. Lá né? no início, várias pessoas começaram a contribuir em 70, 80, na década de 80. Enfim, esse período todo você contribuiu, mas não valia de nada. Não valia de nada. Então, as pessoas começaram a buscar nesse sentido. E aí, como a legislação deixou uma brecha, esse caso chegou no STF para dizer se era constitucional ou não, né, e se tinha direito de fazer a revisão da vida toda. E aí o STF, então, não, tem direito sim. Aí tem as regras para você verificar se tem. Tem que ter menos de 10 anos aposentado, tem que ter ser aposentado lá na lei de 1999, não pode ser antes também. E para você buscar os seus cálculos, fazer a análise dos cálculos para ver se você vai ter direito. Viu, gente? Já vai anotando tudo aí para não esquecer, procurar um profissional para verificar aí essa revisão da vida toda. Aguardem aí, não saiam do sofá, vou chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta com a entrevista aqui super importante para você de casa com o Dr. Caetano, Adilson Caetano, advogado, falando um pouquinho aí da revisão da vida toda. E eu já quero saber do Dr. Adilson aqui quais são os tipos de benefício que pode fazer essa revisão da vida toda. Então, os benefícios podem ter direito e pode ser aplicável essa revisão são aposentadoria por tempo de contribuição, né, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, tudo isso pode ser aplicado sim. Meu, gente, então você aí de casa que já quer descomplicar esse assunto, procure um advogado aí de sua confiança para fazer essa revisão da vida toda, saber se você tem direito ou não. Eu quero saber aqui do Dr. Adilson também, o meu benefício fazendo essa revisão, ele pode diminuir, Dr. Adilson? É uma dúvida que todo mundo praticamente tem, né, em casa. É verdade, assim, algumas pessoas já me procurou e falou, doutor, será que eu posso ser prejudicado com essa revisão? Pode sim. Então tem que saber o momento certo, com quem você vai buscar uma consultoria, com quem você vai falar, porque você precisa fazer previamente, antes de ajuizar uma ação, antes de requerer esse benefício que tem que ser um benefício requerido na justiça, né, judicial, você tem que fazer uma análise, você tem que fazer um cálculo antes para saber se aquela revisão vai ser vantajoso para você ou não. Porque já fiz vários, inclusive, que não é vantajoso. Diminui, né? Diminui.
aí você não faz o cálculo da entrada para fazer o cálculo pericial depois, o INSS apresentar o cálculo, aí diminui, você vai ter que aceitar. Então você vai tomar prejuízo, você vai ficar no prejuízo, digamos assim. Então o ideal é você buscar primeiro fazer essa avaliação, ainda que pague um valor para o profissional lá fazer os cálculos, né? Mas faça primeiro, para evitar você diminuir seu benefício. Tem um prejuízo, né? Eu ia até perguntar para o doutor se é necessário, então, ter um advogado para estar entrando com esse pedido. É aconselhável que faça com advogado, porque é o profissional ali que está habilitado a fazer a análise, e você precisa fazer essa análise. Né, você não vai conseguir fazer isso sozinho, não tem como, então é aconselhável, é o ideal você buscar um profissional de sua confiança e fazer essa análise. Né? Tem a análise do cálculo e a análise se você vai encaixar nas regras que a decisão ali mencionou. Então você tem que ter dois perfis aí do profissional, aquele que vai fazer o cálculo em si, e aquele profissional que analisa o seu perfil previdenciário para ver se você vai encaixar dentro das regras. Né? Às vezes o mesmo profissional faz as duas coisas, às vezes você vai ter que buscar dois profissionais. Então Perfeito. Pode ser. Eu quero te perguntar também, doutor Adilson, por exemplo, eu dei entrada na revisão da vida toda, deu certo. Quanto que eu começo a receber? Então, você verificou, tem direito, vai valer a pena você ajuizar a ação. Ajuizou a ação, alguns profissionais fazem um pedido da tutela antecipada, né? E aí, se o juiz verificando ali que tem fundamento o seu pedido, que os elementos ali dos autos são consistentes, ele pode te conceder uma tutela provisória, né, uma tutela aí antecipada, e já pediu o INSS para implantar o seu benefício. Aí dentro do prazo lá que o juiz estipula, o INSS vai implantar seu benefício já com aquele novo RMI que você levou calculado lá, ou vai até talvez pedir o INSS só para que efetue ali o cálculo da RMI para confirmar aquilo que você trouxe, mas pode ser sim de imediato já conceder essa tutela antecipada e aplicar o benefício. Certo. Outra dúvida, eu recebo a diferença desses 5 anos, hein? Se for positivo, sim. Você tem direito, né? É um período prescricional aí dos últimos 5 anos. Você faz o cálculo, essa diferença, corrige. Vou pedir só para o doutor explicar, quem está em casa, entender o que é esse prazo prescricional. Por exemplo, deu entrada hoje no meu processo. Porque as pessoas que estão em casa pensam, eu tenho ad eterno direito, né? É verdade. Mas a gente precisa ter algumas observações aí, né? Existe um jargão, né, popular, inclusive no meio jurídico, que fala assim, a lei não socorre os que dormem, né? Então, o prazo prescricional é justamente um prazo que você tem para buscar determinado direito, né? Seja ele decadencial ou prescricional. No caso da prescrição, você tem direito a buscar retroativo, o período retroativo, né, para trás, o período para trás que você não recebeu. Então, se você verificou, tem o direito, então eu vou calcular isso, retroagir ele a 5 anos e colocar uma data. Então, de hoje, eu entrei hoje, eu vou calcular 5 anos para trás. Né, e fazer os cálculos ali, esse é o chamado retroativo, né, porque se você já tem mais de 5 anos aposentado, né, obviamente. Certo, com certeza. Tenho certeza que o doutor já descomplicou aí muitas dúvidas de quem está em casa. Quem está em casa já pegou papel para anotar. E, inclusive, você de casa, se perdeu o início da entrevista, você pode assistir também no site da Rede TV, no aplicativo SFlix e também no nosso canal no YouTube, viu? Já acompanhe o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, porque as informações aqui são boas, viu? É verdade, é verdade. Assim, eu só quero deixar um alerta, né? Porque as pessoas, assim, nesse anseio aí, teve uma decisão favorável, né? Eu tenho direito e tal. Vai e faz as coisas de qualquer maneira, às vezes não busca um profissional, né? Acha que vai dar tudo certo. Tome muito cuidado, vai com cautela, né? De fato, faça uma análise se você tem direito ou não, para você não tomar prejuízo, né? Então vá com carinho, porque se a decisão aqui ela foi favorável, então ela vai estar aí, você vai poder fazer a qualquer momento. Não precisa assim, correr, eu preciso entrar com ação amanhã, porque senão vou perder. Não existe isso. Quem ainda não entrou tem total direito de entrar com a ação. Sim, sim, a decisão do STF, ela não modulou os efeitos, então entendemos que tem direito a qualquer momento. Quem não entrou pode fazer os cálculos e entrar. Anteriormente a essa decisão, as pessoas estavam correndo para fazer isso, né, com medo de só valer para os processos que já estavam ajuizados, né, tinha isso, mas a decisão não falou nada disso. Então quem quiser entrar pode entrar, né, mesmo quem aposentou com a regra nova, se foi aplicada a legislação anterior.
também pode fazer aí o cálculo, né? Isso aí. Então, eu já convido você de casa, que está nos ouvindo, a procurar, então, um advogado de sua confiança, né? Não necessariamente precisa de um advogado, pode-se entrar administrativamente com esse pedido, mas, não é isso, doutor? Não, tem que ser pode. judicial mesmo. Tem que ser judicialmente. Então São é pedidos isso, que viu, não gente? vale fazer na autarquia. Isso é no uma INSS. dúvida de quem está em casa. Então, não, você tem que fazer direto, é uma ação judicial, é uma ação de exceção, você tem que fazer ela direto na Justiça Federal. Eu já vou pedir para o doutor Adilson aqui te dar uma dica de ouro, sabe? Aquele pulo do gato, né, doutor Adilson? Então, você aí de casa já pega papel e caneta, que o doutor Adilson vai dar uma descomplicada aqui, super interessante para você aí de casa, né, doutor Adilson? Verdade, para descomplicar a sua vida de verdade, assim, você sabe onde você trabalhou, você sabe o quanto você recebeu, né? Você sabe a data que você iniciou a sua carreira profissional. Então, se você percebe que você, no longo da sua carreira, até julho de 94, você teve uma contribuição baixa, né, de um salário mínimo, 2 salários mínimos, e que só após 1994 você teve um salário maior, você nem precisa ir buscar a revisão da vida toda, você não precisa nem buscar o profissional. Você já sabe que a sua revisão não vai ser favorável para você, porque os cálculos só é favorável para quem teve rendas maiores anteriores a 1994. Então, se eu sei, pelo meu perfil, né, se eu não caiu no esquecimento, se eu tenho toda a documentação, sei que eu não trabalhei, não contribuí com salário maior no passado, eu não preciso fazer a revisão, não preciso perder tempo. Então, vou pedir aqui para o doutor Adilson repetir o que ele disse aqui com calma, para você anotar aí com tranquilidade, né? E procurar ou não um advogado de sua confiança para fazer essa revisão da vida toda. Então, bora lá, doutor Adilson, dá o pulo do gato aqui. Isso, acordei hoje, eu falo assim, gente, eu tenho direito à revisão da vida toda ou não? Primeiro ponto que você vai, para descomplicar a sua vida, para você não perder tempo, você olha, não, mas eu trabalhei até 1994, mas recebia muito pouco, meu salário era baixo. A partir de 94 eu comecei a contribuir com um valor bem maior. Você nem precisa ir buscar a revisão da vida toda, porque de fato o seu salário hoje vai ser melhor do que se você revisar. Porque só aplica essa revisão para a vida toda, só é favorável ao segurado quando ele contribuiu no passado, antes de 1994, com um valor maior. Foram empregados que tinham altos salários, gerentes, as pessoas que contribuíram com um valor maior é que vai ter direito. Se você se encaixa nesse perfil, aí um período de 1994 para cá você caiu na carreira, não contribuiu bem pouco, vai fazer a sua revisão, porque aí vai valer a pena para você, se você se encaixar nas regras. Então, é o pulo aí para você não ficar perdendo tempo, né? Eu contribui muito pouco, aí você perde tempo, às vezes gasta um dinheiro e sabe que não vai dar certo. Então é o pulo do gato aí para você já não ter problema. Adorei, viu, suas dicas aqui, doutora Adilson. Tem mais alguma coisa que o doutor queira acrescentar para quem está em casa, dar algum exemplo para ficar mais firme aí na cabeça das pessoas? Que a gente sabe que as questões previdenciárias são um pouco complexas, né? São muito complexas. Para quem não entende, então piorou. Verdade, Né? Muito complexo e a legislação... Você fala, a pessoa não está entendendo nada que você está falando. É verdade, a legislação é muito volátil também, muda muito, entra governo, muda a legislação. Temos um novo governo pela frente agora que já se cogita mudar novamente a legislação previdenciária em alguns aspectos. Então, assim, de fato, acaba complicando mesmo a vida do segurado, que muitas vezes não sabe ali, não consegue ter um tratamento bacana, às vezes ali na autarquia, né, por algum motivo. Então, as pessoas ficam refém, né, desse sistema nosso, que é um sistema muito engessado. Então, por isso, vale a pena buscar o profissional para descomplicar a sua vida. Vale a pena, às vezes, você gastar um pouquinho, que é um investimento que você está fazendo para você ter um retorno melhor, uma garantia de que que a lei está sendo aplicada de fato para você da melhor forma possível, né? Então, eu oriento a todos que busquem de fato um profissional, seja a defensoria, talvez nesse sentido, né? Uma associação, um sindicato que está prestando esse serviço, mas nunca vá sozinho. Porque a lei, ela é ingrata em algumas situações, né? Graças a Deus tivemos aí essa decisão do STF, que foi favorável, mas olha quanto tempo se passou, né? Muito tempo se passou. Então, precisou levar o tema lá para o STF para poder dizer, olha, você pode ter a revisão da vida toda. Então, mesmo se você agora se aposentou depois da emenda constitucional, mas foi aplicado a lei anterior, que é o chamado direito adquirido, você pode ter direito sim. Então, vale a pena você buscar, estando dentro aí da regra dos 10 anos aí de aposentado, né? Se aposentou depois da lei de 1999, a 9876,
também, ou se você recebe uma pensão por morte, né, que teve o benefício concedido anteriormente, que se encaixa também, tem direito. Enfim, eu acho que as dicas assim são mais específicas nesse sentido mesmo. Só dá para saber na prática, fazendo a avaliação, olhando a documentação, né, para saber se você vai ter direito ou não. Tá, Até Sandra? porque cada caso é um caso, né, doutor Adilson? Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa acha que tem direito, nossa, mas não tenho. Verdade. Né? Então tem que avaliar, tem que ser o caso concreto ali, né? Mas vale a pena buscar se é direito seu, vale a pena buscar. Sim, com certeza. Né? Até porque para a pessoa saber e tirar a dúvida, né? Não dormir com a dúvida. Exatamente. Né? Ai, meu Deus, eu posso ou não posso? Posso ou não posso? Aí a pessoa não vai procurar os seus direitos. Às vezes até tem direito, mas não vai. Ou com preguiça, ou porque tem algum comodismo, ou por achar mesmo que não tem direito, né? Exato. E assim, anteriormente você tinha falado da questão do benefício ser imediato. O caso também de você não receber o benefício imediato vai contar da data que você deu entrada no processo. E aí, se você tem um dinheiro maior, fez o cálculo, a diferença do seu salário está sendo assim exorbitante, um salário que está bem diferente do que você recebe hoje, aí tem um valor muito alto para você receber. Esse valor você não vai receber de imediato. Aí isso vai, o processo vai caminhar, vai continuar. Quando finalizar o processo, você recebe ele por meio de precatório ou RPV, né, que é o valor que você tem aí para receber. Podendo ser por meio de RPV, que é a requisição de pequeno valor, né, que é um valor mais baixo, mas na Justiça Federal, se eu não me engano, vai quase 70 mil, né? São 40 salários, 60 salários, mas pode ser por precatório também. Então, vai receber, de uma forma ou de outra você vai receber, não fica no prejuízo. Viu, gente? Então, ó, já procura advogado de sua confiança, você vai receber. O negócio é dar entrada, fazer a sua análise, né, com quem de direito aí sabe, com uma pessoa específica, né, um profissional técnico aí para descomplicar esse assunto. Doutor Adilson, muito obrigado pela sua vinda no programa, muito pertinente aqui esse assunto para quem está em casa nos assistindo. Volte sempre, vamos falar de outros assuntos voltados aí para o âmbito, né, do direito previdenciário, que é um assunto aí do nosso dia a dia, que a população em casa tem muitas dúvidas e precisa aqui do nosso apoio, né, com as informações, porque a gente sabe que informação é poder. Então a gente está aqui para descomplicar a sua vida, né? Obrigado, agradeço aí pelo convite, né? Quando precisar e quiser, estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas. É sempre bom a gente manter informado, né? As pessoas que estão em casa se manter informado. Assistam o programa, né? Compartilhe aí o programa para que as pessoas tenham acesso à informação. Verdade. A informação certa, né? Como você tem trago aqui no seu programa, tá de parabéns. Obrigada. Estou à disposição para quando quiser. Obrigada, doutor Adilson. Então, vocês já sabem, né, gente? Bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 9h45 da manhã e toda quarta 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá acessá-lo no APPS Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então ative o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe a entrevista de hoje e claro, não se esqueça, né, gente? Não complica, descomplica. Vila Velha, onde começa um estado de espírito santo. Canela verde na veia, que toca nos seus encantos, que brilha suas belezas, que abraça, que encanta, que emociona.
Vila Velha, a casa da Rede TV Espírito Santo.